Da palavra ao deputado delegado Paulo Bilinski, por até 5 minutos. Presidente, eu vou usar o tempo da liderança também, por gentileza. Chegou aqui no Infoleg para o deputado Gustavo Gaia, o tempo de liderança. Vocês vão dividir? Sim. Tá ok. Tá. Ok. Presidente, eu vou iniciar a minha fala, senhor ministro. Pedir silêncio aqui no plenário, por gentileza. Vou iniciar minha fala comentando que nos primeiros 100 dias de governo, nós estamos sofrendo uma epidemia de ataques nas escolas. O número de mortos, crianças, professores, só cresce. E o senhor ministro usou a palavra por 45 minutos aqui nessa comissão e nada falou sobre o tema. Então, presidente, eu vou ceder 1 minuto do meu tema aqui, do meu tempo, para que o ministro possa usar a palavra e deixar aqui as suas condolências. Faça uma sessão imediata. Não, mas é só depois. Pelo regimento e pelo acordo de procedimento, depois da fala do presidente e dos 4 autores, o ministro terá 20 minutos para responder. Presidente, então eu peço aqui 1 minuto do meu tempo, vou ceder a todos os presentes para que façamos 1 minuto de silêncio, por gentileza. Continuando, senhor ministro, nesses 100 dias, nada foi feito pelo governo federal para solucionar esse problema. Para não dizer nada, ministro, o Flávio Dino encaminhou 150 milhões de reais, o que não paga nem um vigilante por município do Brasil, quiçá por escola. Enquanto a cultura recebe 10 bilhões de reais. Ou seja, já temos aí uma breve demonstração de como o governo federal enxerga a educação, de como o governo federal enxerga a segurança das nossas crianças. O PSIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares, que é o objetivo dessa reunião aqui hoje. Não devemos esquecer que o objeto aqui são as escolas cívico-militares, não a propaganda do governo federal. O Programa das Escolas Cívico-Militares, que funcionou entre 2019 e 2023, ele contempla mais de 200 escolas que foram implementadas. Peço silêncio aqui, por gentileza, no plenário. Mais de 200 escolas implementadas. Mais de 120 mil alunos contemplados. Essas escolas, senhor ministro, foram instaladas em regiões de vulnerabilidade social, contemplando aqui os mais pobres, os mais vulneráveis. E nesses 100 dias de governo, o que me impressiona muito, o senhor fez uma bela explanação aqui sobre os 100 dias de governo, falando múltiplas vezes sobre participação social, sobre ouvir professores, ouvir pais, ouvir usuários do sistema. Mas em nenhum momento aqui o senhor falou da decisão crucial desse governo de extinguir a diretoria
de escolas cívico-militares. Senhor ministro, eu sou oriundo do Colégio Militar de Curitiba. Recebi a melhor educação desse Brasil gratuitamente. Tive a minha segurança garantida por professores armados, por guardas armados, que sempre garantiram a segurança dos alunos. Esse programa das escolas cívico-militares foi extinto sem diálogo, sem ouvir os pais, os maiores interessados na segurança dos alunos, em que os alunos recebessem educação de qualidade. Foi extinto sem ouvir os professores, que eu tenho certeza absoluta que podem trazer para o senhor um depoimento uníssono sobre o que significa ser professor numa escola cívico-militar. Então eu lhe questiono, ministro, as escolas cívico-militares não são prioridade desse governo? A segurança dos nossos alunos não é prioridade desse governo? E não é prioridade por quê? Não é prioridade por uma questão ideológica, baixa, suja e criminosa? Uma ideologia esquerdista? Uma ideologia que busca destruir as escolas cívico-militares para que nas escolas seja implementada ideologia de gênero? É isso? Vou pedir Está aqui que seja pausado o tempo. restituído meu tempo. Vamos garantir a gentileza, fala, presidente. deputado. Estou falando. Deputado, vamos manter. Estou falando. Vamos manter a calma. É importante que a gente dê protagonismo a todos os parlamentares que vão falar, dentro da liberdade de expressão. Vamos ouvir com calma, com cautela. Nós estamos aqui para tentar ajudar o Ministério da Educação a construir políticas públicas que realmente resolvam os problemas da população brasileira. Então, vamos manter calma e restaurando o tempo aí do deputado para que ele possa concluir. Essa comissão não é uma comissão para bater palma para o governo. Essa é uma comissão para trazer os interesses da população brasileira. A população brasileira que foi privada da expansão do programa das escolas cívico-militares por uma decisão ideológica que destrói o conhecimento e a competitividade do futuro do Brasil. Eu queria saber então do senhor se é uma questão técnica que levou à extinção das escolas cívico-militares. É uma questão técnica porque em algum momento os alunos de escolas cívico-militares não lideram os índices de desempenho? Não lideram os índices de melhoria de acordo com as suas métricas? Os alunos de escolas cívico-militares não têm segurança em sala de aula? Ou os seus professores? Então, senhor ministro, eu gostaria de saber o que será feito com as mais de 200 escolas cívico-militares que já foram construídas pelo governo Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que será feito das milhares de escolas que se encontravam na fila. Porque, veja só, esse é um programa que foi extinto pelo governo federal, mas um programa tão importante que tem fila gigantesca para se inscrever. Pois é, foi extinto. Eu gostaria de saber se esses 120 mil alunos das áreas mais carentes do Brasil serão prejudicados. Gostaria de saber do investimento já realizado, ministro. Vai ser jogado fora? Para finalizar, Vossa Excelência, como resolver a situação da segurança nas escolas? Queria saber se o senhor é a favor do projeto de lei 1449 desta casa, de minha autoria, que fala sobre guardas armados nas escolas. Gostaria de saber a opinião do senhor, uma vez que outras soluções discutidas já aqui nesta casa, como detectores de metais, como apoio psicológico para evitar o bullying, nenhuma dessas supostas soluções impede que um criminoso pule o muro de uma escola e mate alunos e professoras. Nenhuma.
a não ser um homem armado. E para encerrar, senhor ministro, eu gostaria de saber exatamente esse ponto, porque eu vejo que o senhor está sempre acompanhado de seguranças armados. O senhor tem uma preferência por manter a sua segurança pessoal utilizando-se de homens armados. Então eu gostaria de saber do senhor, se o senhor abre mão da sua segurança armada, uma vez que os nossos alunos estão desprotegidos, para encerrar, senhor presidente. Ou se o senhor concorda, sim, que da mesma forma que o senhor é protegido por homens armados, nossas crianças e nossos alunos merecem a mesma proteção. Muito obrigado. Obrigado, deputado delegado Paulo Bilinski. Em relação aos temas colocados pelo tenente-coronel Zuco, também pelo deputado delegado Paulo Bilinski, que em relação às escolas cívico-militares, vou começar por elas. Primeiro, o governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, né? Houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o Ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o Ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato, e eu não entro nas questões ideológicas. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão de política, de ideias, do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola cívico-militar foi criado por decreto, não foi por lei, não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época. Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado, o senhor colocou que é um programa exitoso, é um programa que tem uma fila. Eu discordo, porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum, eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. E eu quero dizer aqui, meus caros deputados, Tenente Coronel Zuco, que eu agradeço aqui o livro, faço questão de visitar a experiência do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência criada pelo Estado
porque os estados têm autonomia. Os estados têm autonomia de criar suas escolas, né, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa. São dados científicos. São evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, é um dado do Brasil. Que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu estado. E nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará. Lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, a evidência que eu acabei de apresentar, é uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa. É uma política que a gente possa construir escola de tempo integral. Então, é nessas evidências que nós estamos agora. O que é que vai acontecer com essas 200? Eu não revoguei. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação, nesse governo, de criar novas escolas através do MEC. E eu vou discutir com os governadores e prefeitos que já implementaram o que é que nós vamos fazer com essas 202 escolas. Vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, porque nós fazemos parte de uma democracia. Então, quero só ir dizer ao deputado Tenente Coronel Zu que irei, com o maior prazer, conhecer a experiência lá do Rio Grande do Sul. Bom, eu ainda tenho tempo, né? Esqueci de falar sobre segurança nas escolas. Bom, eu tenho falado todos os dias na imprensa em relação a esse tema. É lamentável, é uma coisa que abalou a todos nós esse episódio, principalmente esse episódio recente de Blumenau, que a gente, como pai, eu sou pai de 3 crianças, aliás, uma completa ano hoje, de 11 anos, outro de 12 anos e um de 1 ano e meio, que nasceu na pandemia. E a gente imagina a dor de um pai perder um filho. Imagina a dor daqueles pais, das crianças de Blumenau. Imagina a gente chegar ao ponto de uma pessoa ser capaz de entrar numa escola e matar 4 crianças. O que será que está acontecendo com a sociedade? E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Será que nós estamos perdendo os valores de fraternidade, de companheirismo na sociedade no mundo inteiro? Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade, de estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância, de estímulo à violência, de estímulo ao armamento. Às vezes você fala da questão de armar policiais nas escolas, vamos discutir, porque os Estados Unidos fez isso. E a pesquisa mostrou lá que isso não resolveu o problema nas escolas. Ao contrário, aumentou. Como é que a gente pode imaginar que um país rico como os Estados Unidos, uma criança entra com uma metralhadora na escola e mata também crianças? Esse é um problema que nós precisamos discutir mais profundamente. Nós precisamos fortalecer, aí sim, concordo, nós precisamos fortalecer um grande programa psicossocial nas escolas brasileiras. Porque essa questão, deputado, que aconteceu em Blumenau, não foi na escola pública, não, foi na escola privada, que ganha dinheiro, que tinha a responsabilidade de botar segurança lá para os alunos. Não foi na escola pública, foi na escola privada. Diferentemente do que aconteceu em São Paulo, que foi na escola pública de um aluno, por questão de bullying. O que é que nós estamos construindo no Ministério? Qual foi a decisão do presidente? De imediato. Porque não ficou parado. Convocou um grupo de ministros, porque essa não é uma questão só de educação, essa é uma questão que envolve segurança, inteligência, porque há um problema, senhores parlamentares, grave aqui em relação a esse tema, que é a questão das redes sociais, das plataformas digitais, que nós temos que ter um controle sobre isso. É preciso regulamentar, é preciso ter punição para quem comete crime nas redes sociais, não é só no Brasil, não, no país inteiro. Nós temos redes chamadas Dark Web ou Deep Web,
de jovens que estimula a violência, a morte, o crime. Então, há que ter um serviço de inteligência mais profundo em relação a identidade. E é isso que o ministro Dino imediatamente ampliou toda uma equipe para ampliar e aperfeiçoar e aprofundar a inteligência nas redes sociais desse país. Orientou governadores, orientou prefeitos para que as suas polícias estaduais também reforçassem essa avaliação. Colocou recursos à disposição para ampliar e fortalecer as rotas escolares nas ações externas às escolas, tanto municipais como estaduais. Criou um link direto com o Ministério para denúncias, e é importante que as pessoas denunciem qualquer comportamento estranho de qualquer jovem, qualquer criança ou qualquer adolescente em relação a isso. E criamos um grupo interministerial para construir um plano nacional de enfrentamento à violência nas escolas, ouvindo os educadores, ouvindo os professores. Por exemplo, no MEC, nós estamos querendo agora repassar recursos para as escolas municipais e estaduais, através do programa Dinheiro Direto da Escola, para construir diálogo dentro das escolas, do ponto de vista de construção de ciclo de educação de pais na escola, para que a gente possa ouvir os jovens, para que a gente possa construir ações efetivas dentro da... Isso não é um problema que vai se resolver da noite para um dia, ou de um dia para a noite. Isso é um problema sistêmico na sociedade brasileira e, aliás, mundial. Ações de prevenção. Portanto, esse tem sido o encaminhamento do Ministério, desse governo, que está com 100 dias, que está muito preocupado com essas ações, que também não são desse ano. Em novembro do ano passado, teve também uma ação lá no Espírito Santo, que eu estava lá, morte também lá. Então, essa deputada, não é só uma questão desses 100 dias desse governo. Esse é um problema sistêmico que vem acontecendo, não só no Brasil, que nós precisamos nos unir e encontrarmos os melhores caminhos. Tem prefeito que quer estabelecer lá o detector de metal na escola. Tem governador que já estabeleceu que vai botar guarda armado dentro das escolas. Então, vamos discutir. E vemos quais são as evidências e as ações que estão sendo efetivas. Nós temos que nos indignar e não aceitarmos o que está acontecendo nas escolas brasileiras. E temos que nos unir, independente, repito, de cor partidária, de ideologia, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. Isso está em primeiro lugar. E encontrarmos soluções que sejam capazes, e são múltiplas, que sejam capazes de garantir paz nas escolas desse país. Obrigado, presidente. Agradeço a exposição do ministro Camilo Santana.